Reaja e acredite numa solução caso os problemas queiram levar você ao desespero. Extraia de dentro de si a força que tudo vence. Quanto maior a confiança na força, na capacidade e inteligência que ela é, maior o poder de realização obtido e menos pressão por parte dos problemas. Busque o lado bom das pessoas e situações. Não acuse, ame, ponha sentimento e energia em tudo. Confie nas melhorias que hão de vir, nas forças da vida a seu favor, no valor da amizade, da espera, da paz e será bem-sucedido. Todo problema se dobra diante de quem é forte. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nessa casa de oração, que possamos nessa noite sairmos daqui um pouquinho mais instruídos, um pouquinho mais realizados nas nossas preces, nas nossas vibrações, e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso orientador espiritual, aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores dessa casa. Vamos agradecer a tudo que nos é dado o direito de usufruir desse planeta. Agradecer pelo dia de hoje, pela semana que tivemos, por toda a luz que brilha ao nosso redor. Que sejamos merecedores sempre de tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente impraticável, pois são teu o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja, e assim iniciamos os trabalhos dessa noite, graças a bom Deus. Alguns recados. 113 anos do nascimento de Chico Xavier, que foi no dia 2 de abril.
166 anos do Livro dos Espíritos, 159 anos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo sábado, nós teremos a nossa companheira Maria Cristina Rosa Mendonça, que vem com o tema A Eficácia da Prece, como obtê-la. E hoje nós temos o nosso companheiro Aguinaldo Rodrigues Alves, o Guino, tema A Lei do Equilíbrio. Cadê o Guino? Não, eu te vi lá no fundo, lá. Agora você tem que vir para cá. Você é gigante, velho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço o convite e a confiança da casa. Como o Evangelho, o Espiritismo, simplifica a vida para a gente, né? Principalmente quem já está estudando o Evangelho, tudo. E quando a gente prepara uma exposição, é uma dificuldade tremenda para a gente encontrar um tema, no meu caso. Depois que eu encontro o tema, aí você vai procurar nas obras básicas, experiências das outras pessoas, da gente, e você faz um apanhado para trazer dentro daquilo que você acha interessante e conveniente. Mas é engraçado como as lições que a gente prepara servem para a gente. Quando a gente fala assim, a gente fala da impressão que a gente estou falando para vocês, mas serve para mim. E fazia muito tempo que eu não sentia isso, de uma lição, que serve justamente para mim, essa lição. Né? E quando eu penso nela, eu me coloco como todo mundo. Nós somos todos iguais, provavelmente as coisas que eu passo, vocês passam. Né? Ninguém é melhor que ninguém. E aí eu fico imaginando Jesus lá em cima, de pernas cruzadas, nas nuvens, e olhando para nós. Como se fosse nós estivéssemos olhando para os nossos netinhos engatinhando. Eu não sei se ele fica triste ou se ele dá risada dos nossos desequilíbrios. Eu não sei se ele fica aflito ou se ele dá risada. Porque quando eu vejo desequilíbrio nos outros, eu dou risada. Principalmente se é no TikTok, quando tem um bêbado querendo empurrar uma bicicleta numa avenida bem longa, ele está bem atrapalhado mesmo. E a bicicleta cruza o caminho dele e ele empurrando a bicicleta. E esse desequilíbrio de pessoas que chumbam o coco demais é a mesma coisa que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia. Nós nem precisamos tomar umas a mais. Nos desequilibramos constantemente, em vários aspectos. No livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, ele diz o seguinte, da lei do equilíbrio. Chico Xavier fala da lei, da existência da lei do equilíbrio, uma lei espiritual, que nem sempre é lembrada e observada por nós. E ele diz o seguinte, que tudo que está sobrando em nossa casa está fazendo falta em algum. E que todo desperdício vai contra essa lei. Portanto, quando nós desperdiçamos algo, nós estamos pecando contra a lei do equilíbrio. E vai mais. Ele diz que muitas das carências que passamos hoje são causas, né, do abuso que cometemos lá atrás. Então, por exemplo, isso fica um alerta. Se nós temos demais e não estamos repartindo,
estamos desequilibrando a balança a nosso favor. Numa próxima existência, o que nós temos de mais pode vir a nos fazer falta. E isso serve para nós muito mais que para determinadas pessoas de outras religiões que não acreditam numa outra vida. O que nos sobra sem utilidade é carência para muitos. Então, isso, a gente abrangendo no campo material, a gente ainda vê, infelizmente, muita gente passando dificuldade. Você pega Penápolis, nesse sentido, é até uma cidade privilegiada, né? Eu creio que para o Nordeste, lá para outros países africanos, você pega, por exemplo, exemplos agora que a gente vê Venezuela, alguns outros países mais pobres que o Brasil, quanta desigualdade, quanto sofrimento por falta de coisas materiais. E, às vezes, as coisas mais simples. Comida, de repente, um sabonete, coisas de higiene. E, infelizmente, a gente ainda vê um pouco disso em Penápolis. Quando você visita os bairros mais afastados, ou quando alguém vai no centro e pergunta se tem cesta básica, essas coisas todas, a gente percebe que ainda tem muitas pessoas passando dificuldade nesse sentido. E Chico diz o seguinte: assim, quando nós seguramos muito mais do que nós precisamos, o desequilíbrio vai surgindo aos montes em nosso caminho. Todas as vezes em que não levamos em consideração a doação, a generosidade e a caridade. E aqui, quando a gente fala de, rememorando, de Chico, tudo que estiver sobrando em nossa casa está fazendo falta em algum lugar. Jesus, lá atrás, já nos alertava da importância de se repartir o pão. E quando ele falava repartir o pão, ele falava do pão material, das coisas da matéria, né? Tudo quanto é coisas da matéria. Pode ser também um colchão, que é material, uma pessoa sentindo falta, coberta. Mas as lições de Jesus sempre iam além. Então, não é só a casa, nossa casa, o que está sobrando na nossa casa material, não. É o que está sobrando também na nossa casa amorosa e na nossa inteligência, na nossa capacidade de discernimento. Então, nós temos que distribuir não só as nossas capacidades, mas também tudo aquilo que nós temos e que pode servir de alguma forma para as outras pessoas. E aí nós estamos falando de atenção, carinho, amor, conhecimento, tempo. Tudo isso faz parte da lei do equilíbrio, né, que nós temos que repartir. E nessa lição, olha que interessante, eles comparam, né, na questão do equilíbrio, compara o universo com o corpo humano. E diz o seguinte: o nosso sangue se equivale aos recursos com os quais Deus nos sustenta a vida. O sangue, o nosso sangue precisa de circulação. Os nossos bens também. Quando o sangue para de circular, ocorre gangrena, que pode nos levar à morte. Todas as vezes em que interrompemos a circulação dos bens que Deus nos deu, sejam eles materiais ou espirituais, causamos uma espécie de gangrena em nossa vida, com o surgimento de problemas de ordem econômica, afetiva e espiritual. Daí a importância que a gente tem de não desperdiçar o nosso tempo enquanto estamos aqui e priorizando o que realmente importa. Buscar
sempre mais. Buscar conhecimento, buscar elevação espiritual. Se você tem condições de trabalhar da melhor forma possível para também crescer economicamente, para o seu conforto, e aí você também passa a ter mais condições de ajudar materialmente as outras pessoas. E para viver em equilíbrio, eu acho que a pessoa que menos tem problema com equilíbrio, acho que é aqueles equilibristas de circo. Porque os restantes, hoje, as coisas estão tão estranhas, as coisas são tão atropeladas uma em cima da outra, nós estamos tão preocupados em parecer o que nós não somos, principalmente nas redes sociais, né? A questão do orgulho e da vaidade, que muitas vezes nos desequilibramos. Por quê? Queremos mostrar o que nós não somos. Nós queremos dar a impressão que na nossa vida está tudo bem, é só sucesso, que eu, ou a minha família, ou meus filhos, somos exemplos a ser seguido, pessoas de sucesso, pessoas de bem. Isso é um exemplo muito simples. As mulheres, as nossas queridas mulheres, quando você vê postagem, Instagram, olha, pode ser a mulher, se você conhece ela, se você vê uma postagem dela no Instagram, você pode ver que a carinha dela fala, nossa, como ela está bem produzida. Eu nunca vi alguém postar, principalmente mulheres, no Instagram, foto quando ela acabou de levantar. Isso é um exemplo de como nós queremos, às vezes, demonstrar para os outros, muitas vezes, aquilo que não somos. Podemos ser aquelas coisas momentâneas, mas nós, muitas vezes, queremos demonstrar uma fortaleza que nós não somos. Porque nós não somos equilibrados. A maioria das pessoas. O nosso equilíbrio vai até a página 2. Até quando o barquinho está bem perto da margem. Se deu uma tempestade, se eu puder arrancar o colete salva-vida do lado, eu arranco. E olha o problema. Para nós termos uma vida equilibrada, nós temos que estar bem no nosso trabalho, temos que estar bem nos nossos relacionamentos, temos que estar bem de saúde física, e temos que estar bem espiritualmente. Olha que difícil equilibrar tudo isso. Se um desses estiver em desequilíbrio, a coisa já complica. Pode desmoronar todo o castelo de cartas, né? Principalmente, se o espiritual estiver mais frágil. Porque quando o espiritual está forte, ele consegue compensar, às vezes, a perda de um emprego, ele tem aquela confiança em Deus, ainda porque as coisas podem melhorar, mas que vai depender dele também, não é só ajoelhar e rezar, vai depender dele. Se você está bem no emprego, mas tem um problema grave de saúde, você pode entrar em desequilíbrio. Nesse sentido, o espiritual também ajuda. E às vezes você pode estar bem no emprego, estabilizado, ganhando bem, tranquilinho, estar bem de saúde, mas nos seus relacionamentos você é um zero à esquerda. Você é aquele que esparrama a roda. Você tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, em aceitar as outras pessoas como elas são. Você não é indulgente. Você só vê o defeito nas outras pessoas. E aí, o que acontece? As pessoas se afastam. Porque você, quando age dessa maneira, você é orgulhoso e vaidoso. E quando você se afasta das pessoas, você corre um grande risco de entrar em desequilíbrio e não ter ninguém que queira vir e te dar a mão para te ajudar a você reencontrar o seu caminho. Aí a importância, né,
que a gente sempre fala, Jesus da humildade. Então, nós temos dificuldades das mais variadas para lidar com as pessoas, para entender as pessoas. E olha, essa frase aqui eu vi numa loja, ali na frente eu copiei ela, passei de moto, mas ela é mais ou menos assim, que a gente não precisa, né, discutir com os outros, perder a amizade por causa de opiniões, que ficou muito aflorado esses tempos atrás, por causa de questões políticas, né, que ficou uma turma daqui, outra turma dali. As duas achavam que tinha razões, e aí virou aquele pandemia, aquela coisa tão pesada que não contribuiu para nada e para ninguém. Então, por que a gente não deve entrar tanto em atrito nisso? Porque, na grande maioria dos casos, e isso a gente vê nas redes sociais, é isso aqui que eu li numa frase. Hoje em dia, as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida. E as idiotas se acham com a certeza absoluta. Ninguém é dono da verdade. Ninguém conhece a história de ninguém. Você pode criticar determinada situação, um efeito moral, mas você criticar uma ou outra pessoa, ninguém conhece a história das pessoas. Uma história está dentro de outra história. Se eu critico uma pessoa que roubou um saco de arroz, eu vou criticar o evento, ou eu posso conhecer a pessoa e ficar descendo a lenha nela. Talvez, se eu estivesse na mesma situação que ela, passando fome, de repente o pai drogado, não tem mãe, se eu estivesse nessa, talvez eu roubasse o saco de arroz, um de feijão e batata. Então, não dá para a gente saber, não dá para entrar em discussão por causa dessas coisas. E nós precisamos de equilíbrio em todas as coisas. Olha que questão. Em tudo nós precisamos de equilíbrio, tudo. Eu lembro quando eu era molequinho, ia sortar pipa aqui na frente do cemitério, se a pipa embicava muito, o que fazia? Recolhia, colocava um toquinho do outro lado, para ficar em equilíbrio. Equilíbrio, tudo é equilíbrio. Para quem gosta de futebol, você pega um time, por exemplo, que só ataca pela esquerda é o melhor, é o time, tem os caras que atacam. Os outros adversários vão perceber e vão reforçar aquele lado direito da defesa deles. E não sai mais nada. O que tem que fazer? O técnico fala, vamos ameaçar por aqui, mas nós temos que atacar por aqui também. Quer dizer, tudo é equilíbrio. Liga a televisão. Carcalhando o governo. Precisa ter equilíbrio fiscal. Precisa ter equilibrar receita e despesa. Tudo é equilíbrio. E olha, mensagem do livro Mensagens para o Seu Dia, do Dimas, psicografia do Newton Stuck. Nessa questão da gente perder a amizade, discussão, porque não temos o equilíbrio para aceitar a opinião do outro. Olha o que ele diz. Descobrimos que somos realmente fortes quando nos mantemos equilibrados diante da oportunidade de reagir dentro de nossa razão e não reagimos para evitar outras complicações. Quem aguenta fazer isso? Tem gente que fala, se eu tiver com a razão, meu Deus do céu, aquelas milongas de antigamente, dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair depois, é coisa passadas, né? Olha, quem tem equilíbrio, ouve uma afronta, engole, deixa passar, sabendo que tem razão. É muito difícil, hein? É muito difícil. Essas são as pessoas realmente equilibradas, né? E é muito difícil você manter equilíbrio em todas essas coisas. Então, você tem que, como eu disse anteriormente, deixar o seu tempo, priorizar as suas coisas para você manter em equilíbrio. A sua saúde, fazendo check-up, quem é mais de idade fazendo caminhada,
fazendo atividade física, se sentindo bem. Cuidar dos seus relacionamentos como? Procurando ser mais simples, mais humilde. Relacionamento quer dizer também, sabe o quê? Passear. Se você gosta de pescar, pescar. Jogar bola. Você gosta de jogar bola? Futebol? Futebol é para sair um atrito é daqui para ali. Gosta de jogar bola? Está no meio onde pode sair rolo? Vai para lá com o pensamento em agir como um cristão. Onde quer que você esteja, como cristão. Respeitando os outros. Respeitando as regras do jogo. Se sai um rolo lá, uma falta, um começo de enguiço, não seja o primeiro a ir lá e atiçar fogo. Para que as coisas piorem. Então, cuidar do nosso relacionamento, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso trabalho, do nosso emprego, da nossa empresa, tratando funcionário, clientes, com a maior educação e lisura e honestidade. E se você é empregado, cumprindo os seus deveres de empregado. Né? Tudo isso para se manter em equilíbrio. E aí a questão espiritual, o equilíbrio só vem com o tempo, com o convívio, onde você se sente bem, com o estudo, que você passa a entender a grandeza e a bondade de Deus. Esse equilíbrio espiritual não é fácil. Um dos grandes desafios de todos nós é a conquista do equilíbrio. É um dos maiores desafios que nós temos. Como eu disse, às vezes você vê uma pessoa, pode achar, ela é equilibrada, é isso, é aquilo. Não sei. Não conheço a fundo essa pessoa, até onde vai, determinados problemas, se a tempestade apertar, como que ela vai reagir. Conheço pessoas que são mansinhas e já vi estourar e a coisa ficar feia. De eu nunca imaginar que ela poderia ser. E tem uma frase, eu não coloquei aqui, mas eu me lembro, eu acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo que está. Eu acho. Que muitas vezes nós nos desequilibramos e descontamos nas coisas físicas. Nas coisas físicas. Quebra alguma coisa de raiva. E diz na lição que se você saísse de lá de cima e visse você fazendo aquilo ali, você ia se sentir envergonhado, como se é um idiota. E isso acontece, direto. Aconteceu comigo há poucos dias. Eu poderia contar para vocês, mas daí minha moral não vai ser mais tão conceituada quanto vocês me consideram. Né? Pô, o Guiné é tão calmo, né? Então eu vou contar do meu filho. Ele não está aqui mesmo. Ele é meio atrapalhado, desequilibrado por causa do Flamengo. Por causa do Flamengo. Não tem jeito. Já falei, não teve jeito. Um dia assistindo o jogo do Flamengo, lá tomou o gol no último minuto. Tomou o gol. Isso já faz um ano e pouco. Ele estava assistindo o jogo na casa do meu outro filho. Quebrou o banquinho. No chão. Hoje eu falo para ele, olha que idiotice. O Flamengo perdeu o jogo do mesmo jeito. Meu irmão mais velho, o irmão dele mais velho ficou bravo pra caramba. E ele ficou com cara de tacho. Eu não sei não, acho que ele nem pagou o banquinho também. Mas, então, essas coisas parece que não, mas nós temos esses arrombos. E sempre que saímos da via do equilíbrio, a vida nos impõe correções duras, à base de frustrações, de doenças, de acidentes diversos e até de morte. Desequilíbrio, principalmente desequilíbrio nas questões de bebida, por exemplo. Né? Quantos e quantos acidentes? Desequilíbrio. Né? Passou da conta.
Quantas, às vezes, até perda de amizade ou de casamento, por exemplo, por desequilíbrio, financeiro. Quer gastar mais do que ganha, mais do que tem. Às vezes pode ser o marido, às vezes pode ser a esposa. Desequilíbrio. Então, o equilíbrio não é fácil, não é simples. E o desequilíbrio surge cada um. E olha que interessante, tem que falar dos espíritos, não tem? Porque muitas vezes a gente fala está desequilibrado porque tem um espírito ali, né? E ele adora essas situações que você já está meio desequilíbrio, eles encostam. E olha aqui, não há passatempo que os maus espíritos mais apreciem do que fazer cristãos espíritas perderem o equilíbrio. Você está andando lá, acho que é bom, ele joga uma bolinha de gude, você escorrega e cai, desequilíbrio, ele está lá, dando risada. Quer dizer, o desequilíbrio, você já estava um pouco de desequilíbrio, ele só deu uma forçadinha. Né? E eles riem quando a gente se desequilibra, principalmente espiritualmente. Para a gente encerrar, repartir o pão, repartir tudo que nós temos, tudo. Nas leis espirituais, quanto mais você dá, mais você recebe. Somente recebe quem dá. Somente é rico quem multiplica. Somente é sábio quem reparte o seu conhecimento. Com Deus no coração, na matemática divina, menos é mais. Boa noite e que nesse final de semana todos nós nos mantenhamos equilibrados. Pelo menos final de semana. Obrigado, Guina. Você está bem equilibrado hoje, viu? Porque não está ventando. Mas bem, obrigado, Guina. Apareça mais vezes aqui para trazer o seu conhecimento para nós, tá bom? Vou chamar a nossa companheira Sonice para que faça a prece de encerramento. Então vamos nos acalmando, nos equilibrando, como disse o nosso amigo Guino, e elevando o nosso pensamento em agradecimento. Gratidão, Pai, por todas as bênçãos direcionadas a todos nós. Gratidão também pelas coisas que não são tão boas, mas que são tão importantes para a nossa evolução. Gratidão, Jesus, por tudo que tem nos feito e ainda irá fazer. Gratidão a toda a espiritualidade, aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, que tem trabalhado incansavelmente para nos ajudar. Que neste momento nós possamos receber todas as bênçãos a que nós viemos aqui nesta casa receber. Agradecemos essa casa que nos recebe tão bem. Agradecemos a todos os nossos companheiros desencarnados que aqui estão nos auxiliando nesta noite. Pedimos aos nossos médicos que coloquem nas águas que lá estão, naqueles copinhos, todo o medicamento necessário para que ao tomarmos nós possamos ser curados das nossas enfermidades. Aqueles que ainda não têm o merecimento da cura, que serão aliviados das suas dores. E assim, Pai querido, que nós possamos retornar para os nossos lares, levando daqui, Senhor, toda essa paz, esse equilíbrio, todo esse amor, todas essas bênçãos que neste momento o nosso Mestre Jesus derrama sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixei cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal. E que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado a toda a espiritualidade. Que vocês tenham uma boa noite, um ótimo retorno. Que assim seja.